Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de banco de dados. E nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre views. Bem, o que é uma view, né? Uma view é uma consulta pré-definida. Ela pode ser considerada uma tabela virtual. Como o próprio nome diz, ela representa uma visão dos dados e não contém os dados. Isso é muito importante, que às vezes o aluno acha que internamente no banco de dados aqueles dados eles estão duplicados e na verdade não estão duplicados, né? Uma view ela encapsula uma instrução select que guarda os dados em uma tabela virtual, armazenando também em cache. Por esse motivo, pode ser mais rápido ter uma consulta armazenada em forma de view do que ter que representar uma instrução. Então, assim, digamos que quando a gente chama uma view, essa instrução SQL já está dentro do gerenciador de banco de dados encapsulado em um cache. Então, é mais rápido para ele processar do que se ele tiver que fazer todo o processamento de uma grande, por exemplo, instrução SQL, que a gente vai ver. Quais as vantagens que a gente tem na utilização de view, né? Ele evita o retrabalho na digitação de longos comandos SQL, que se a gente tiver que repetir várias vezes o mesmo comando, né? Aumenta a velocidade de acesso a informações, uma vez que ela já está pré-processada dentro do gerenciador de banco de dados. Ela permite, né, a gente agregar informações na visualização como somatórios. Isso também facilita, por exemplo, quando a gente vai consultar alguma informação, de não ter que fazer um comando, agrupamento, tudo isso, a view já vem com essa informação já pronta. Isola o usuário da complexidade do banco de dados, isso é muito importante também, porque uma vez que a gente tem uma view pronta, que talvez o próprio arquiteto do banco montou ela, um programador ele pode utilizar de uma view simplesmente com uma complexidade muito grande por trás dele, que ele só pega, na verdade, o resultado. Isso facilita muito. Simplifica o gerenciamento de permissões. Por exemplo, a gente pode, não dar autorização para um determinado tipo de usuário no banco de dados acessar uma tabela de funcionários, porque lá na tabela de funcionários vai ter o salário do cara, vai ter informações pessoais que talvez não é importante, talvez seja importante não divulgar para todo mundo. E ao mesmo tempo, quando a gente precisa divulgar algumas informações daquela estrutura da tabela para outros usuários, a gente teria dificuldade para falando assim, olha, eu só vou dar acesso para ele ver essa coluna ou aquela. Para isso existe a view. A gente faz uma view, que é uma consulta que só permite o usuário visualizar determinados campos, né, determinadas colunas daquela tabela ou de várias tabelas juntas, e dá acesso para o usuário àquela view e não à tabela direto. Então isso facilita a gente fazer o gerenciamento de permissão no banco para que, por exemplo, um programador não fique olhando o salário dos funcionários da empresa ou alguma coisa do tipo, entendeu? Então a gente dá permissão fica muito mais fácil de dar permissão através das views. Ele organiza também os dados para exportação para outros aplicativos. Muitas vezes, quando a gente vai criar algum software que faz exportação de um arquivo, normalmente tem esse diálogo entre as empresas e muitas vezes o desenvolvedor do software ele fala assim, olha, para você não ter que conhecer ou acessar o meu banco todo, eu vou criar uma view, te dar permissão a ela, e nela já vai estar todos os dados que você precisa para poder fazer a exportação dos dados. Então, assim, essa pessoa que está trabalhando com a integração do sistema, não precisa conhecer a complexidade do banco de dados dele. Ele simplesmente recebe uma view com as informações que ele precisa para simplesmente ele ler as linhas e exportar os dados para o outro sistema, né? Fica muito mais simples fazer isso. E a gente vai ver alguns exemplos aqui usando o nosso banco de dados de exemplos, que a gente tem aqui editora, livro e autor, né? Onde um livro pode ser escrito por vários autores, um autor pode escrever vários livros, e um livro tem apenas uma editora. Então vamos lá, vamos no nosso pgadmin. E a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos pegar um comando aqui, supomos que nós queremos visualizar essa informação. Eu relacionei aqui as 4 tabelas do nosso banco de dados, né?
e no final dela tem uma instrução que, por exemplo, para mim só importa eu ver os livros que tem no estoque. Então eu coloquei aqui a quantidade de estoque maior do que zero, ok? Então isso aqui é uma consulta básica de estoque. O que acontece, né? Como vocês podem ver, o estoque vem todo o estoque que está maior do que zero. A gente tem, se a gente ignorar essa instrução aqui do maior que zero, a gente vai ver que vai vir alguns estoques aqui de alguns livros que não tem quantidade em estoque. No caso aqui, esses dois livros aqui não tem quantidade em estoque. Ok? E se essa daqui fosse, por exemplo, uma consulta que eu tivesse que repetir várias vezes em várias situações dentro do sistema? Para facilitar isso, a gente poderia criar um comando, né? Que esse comando, uma view, que encapsularia esse comando, né? A gente está falando até de um comando ligeiramente simples, até porque o número de tabelas que a gente tem na nossa estrutura é pequeno para facilitar o entendimento, mas poderia ser bem mais complexo. Então vamos encapsular esse comando aqui em uma view e vamos criar uma view a partir desse cara para a gente ver como funciona. Então o comando create view ele funciona assim, ó, create view, certo? Aqui eu vou colocar o nome da view que eu quero e eu coloco um res. E logo depois do res eu vou repetir o comando que eu quero gravar. Uma vantagem da view é que a gente pode colocar instruções de restrição. Por exemplo, essa view ela vai selecionar somente os estoques maior do que zero. Eu não preciso filtrar isso. Então eu posso vir aqui e criar a nossa view. Vamos lá, ele está falando que a nossa view aqui já existe. Deixa eu dropar ela, apagar essa view que eu estava fazendo nos meus testes. E eu vou apagar. Com o drop view eu apago a view, né? Então aqui eu apaguei ela e vou criar ela de novo. Ok. Bem, criada a nossa view, a gente pode usar ela com muita facilidade. A gente não precisa mais repetir todo aquele comando para mim selecionar todas as linhas, os livros que tem o estoque maior do que zero. Eu só tenho que fazer o quê? Select asterisco from e usar a view como se fosse uma tabela. Fica muito mais simples para a gente poder fazer. Ó. Os dados vêm todos aqui. E detalhe que aqui, olha, eu posso estar renomeando os campos. Ó, eu não quero nome editora, eu só quero editora, tá vendo? Eu não quero também nome autor, eu quero só que venha autor. Então a gente pode nomear os campos da forma que a gente achar melhor. Uma outra coisa que a gente pode fazer com a view é tratar ela idêntica a uma tabela, até mesmo porque a gente pode, por exemplo, agora, olha, quantidade. Eu sei que tem essa coluna quantidade. Eu quero a quantidade que for maior, por exemplo, do que 10. Então a gente pode fazer filtro com as colunas da view. Isso também facilita muito. Opa, aqui está faltando o L, né? Fiz isso para ver se vocês estavam espertos. Então aí, ó, ele só vai pegar dentro da view as quantidades de estoque que for maior do que 10, ok? Então assim, facilita bastante essa parte da codificação, né? E a gente, quando for montar comandos ainda mais complexos, a gente pode usar a view como base. Então os comandos que a gente faz, que talvez poderiam ser muito maiores, com a view acaba diminuindo muito, porque ela encapsula esses comandos dentro dessa estrutura da view, ok? Bem, a gente também pode, igual eu falei, dropar esse campo. Por exemplo, eu sempre quero pesquisar só os que tiverem maior que 10. Vamos dar um drop nessa view e vamos criá-la de novo. Mas só que nós vamos criar agora com uma quantidade em estoque maior que 10. Eu poderia, por exemplo, fazer uma view que selecionasse só, por exemplo, a cidade de São Paulo. Então, toda vez, seleciona livros de São Paulo. Eu poderia criar uma view assim, que só me retornasse os livros que são de São Paulo. Entendeu? Ou determinado autor. Talvez não pode fazer muito sentido, mas tem situações que a gente pode abusar do uso de view em termos de filtro para facilitar o retorno. Ou até mesmo trabalhar, igual eu falei, essa parte de exportação de dados para outros sistemas. Que muitas vezes a gente precisa, além de fazer o comando scan, colocar as restrições do que vai poder ser acessado. Ok? Então aqui a gente recria ela. Então, nesse momento, quando eu for selecionar ela novamente, eu não vou mais usar esse comando aqui, né? Porque ele já está encapsulado dentro da nossa view. E a gente vai selecionar, vocês vão ver que ele só vai me trazer os estoques que são maior do que 10. Ok? Então, assim, view é um recurso muito interessante para a gente estar utilizando. É um recurso que ajuda muito quando a gente vai trabalhar a parte de segurança de banco.
que a gente vai ver mais à frente, onde a gente pode restringir, por exemplo, determinadas colunas que o usuário pode ver. Então, eu retiro o acesso à tabela, crio uma view com as colunas que o usuário pode ver e dou acesso para esse usuário à view. Isso facilita muito o gerenciamento, né, do controle de acesso aos dados pelos usuários. Ok, pessoal? Pessoal, um forte abraço aí e até a próxima aula.